santa presença de Jesus aqui entre nós. E para mim sempre é um desafio muito grande comunicar aquilo que está no coração de Deus. Mas eu tenho também a plena convicção de que quem coloca as palavras na minha boca e quem conduz e alinha dentro dos corações é o próprio Espírito Santo de Deus. Eu vou orar agora. Senhor Deus e Pai, eu te louvo. Obrigada, Senhor, por esse privilégio de podermos estar na tua casa, de podermos celebrar a ceia. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto. Que amor é esse, Senhor? Eu me coloco totalmente, Senhor, entregue a Ti. E que o Teu Santo Espírito conduza, Senhor. Eu apresento cada um dos meus irmãos. Eu me apresento e apresento cada um dos meus irmãos diante de vós, para que as mentes e os corações estejam agora sendo tocados por Ti, pelo Espírito Santo, para que eles compreendam a Tua palavra e a Tua mensagem, e que eles desfrutem, porque eles são filhos e amigos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor me deu hoje fala a respeito do esfriamento do amor no coração de muitos. E que vai chegar esse tempo, mas não serão de todos, serão de quase todos. E eu creio que o Senhor tem algo especial para falar no coração dos seus filhos e trazer um fogo novo, uma chama nova desse amor e dessa paixão por Cristo. Eu vejo isso como um cuidado e um convite de Deus para a sua igreja. E você não vai ficar de fora disso, amém? Então, gostaria primeiramente de falar a respeito da definição do amor. Eu fui aqui na minha Bíblia e tem aqui algumas citações. Rapidamente eu vou ler sobre o amor. O amor é um sentimento de apreciação por alguém, acompanhado do desejo de lhe fazer o bem. 1 Samuel 20:17. Deus é amor. Seu amor é a base da aliança, o fundamento da sua fidelidade. Jeremias 31:3. É a razão da eleição do seu povo. Cristo é a maior expressão e prova do amor de Deus pela humanidade. O Espírito Santo de Deus derrama amor no coração dos salvos. Romanos 5:5. O amor é a mais elevada qualidade cristã. 1 Coríntios 13:13. Devendo nortear todas as relações da vida com o próximo e com Deus. Mateus 22:37-39. Esse amor envolve a consagração a Deus, a confiança total nele, incluindo a compaixão pelos inimigos e o sacrifício em favor dos necessitados. Isso é o amor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. A iniquidade, segundo a Bíblia,
o que é isso? Qual a diferença, né, entre iniquidade e o pecado? A iniquidade é quando você não se importa mais em estar fazendo algo errado. Aquilo passa a fazer parte da sua vida como algo natural. É algo que vai de encontro, vai contra a palavra de Deus. É algo que não tem a ver com os princípios. E você sabe que aquilo não é bom, mas mesmo assim você continua fazendo essa prática de uma forma ok. Então isso é a iniquidade. E a iniquidade, por conta da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Porque a iniquidade, quando cometida, na verdade, ela é como se fosse uma rebelião contra o nosso Deus. É algo que vai contra a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que não é simplesmente, eu faço e é isso aí. Eu faço e uma hora eu vou deixar de fazer. Claro que o Senhor vai sempre nos ajudar, nos fortalecer, para que a gente possa vencer toda a iniquidade. Porque Jesus levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Amém? Jesus é o centro. Jesus é o que nós precisamos estar olhando sempre é para Jesus. Interessante que nessa madrugada, às 2h57, o Senhor me acordou e a hora que Ele me acordou, eu falei, eu acredito que são 3 da manhã. Aí eu olhei no relógio, eram 2h57 e Ele me acordou, eu falei, nossa Dani, o Senhor me acordou mesmo, assim, sono totalmente foi embora. E Ele pediu que eu abrisse a palavra e Ele me deu Isaías 1:18, que diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Então eu entendo que essa palavra a respeito do amor, que o Senhor quer hoje trazer para os nossos corações, incendiando com uma porção nova, com um óleo novo sobre nós derramado, tem a ver com essa proposta de nós permanecermos fiéis a Ele, recusando todo o mal e permanecendo no Senhor, olhando para o Senhor, para que a gente desfrute da eternidade. Porque a palavra do Senhor em Mateus 24, 12, 13 diz que aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que perseverarem até o fim. Então, nós estaremos com o Senhor, mas nós teremos que perseverar até o fim. E nós precisamos ter a consciência de que a iniquidade, nós precisamos saber que a iniquidade, ela é uma escolha nossa consciente. Ela vem de uma forma, você percebe que você está fazendo algo que não é legal. E a gente precisa ter essa convicção. E eu não vou aqui ficar falando a respeito da iniquidade, mas o Senhor me trouxe uma direção de alguns modus operandi que o inimigo atua dentro da igreja, usando uma fortaleza na mente, no coração, que leva ao esfriamento do amor, sem que as pessoas percebam que ela está sendo levada para esse lugar. Então, o esfriamento do amor, ele nada mais é do que uma fortaleza demoníaca, e isso tem ficado cada vez mais perceptível no nosso meio. É claro que tem coisas que são mais
explícitas, mais escancaradas, onde a gente vê a maldade, os padrões sendo uma tentativa de corromper os padrões de Deus, uma tentativa de levar você ao engano. Tem muitas coisas acontecendo no mundo e a gente tem visto isso. Mas se o inimigo ele conseguir esfriar o teu amor, o amor no teu coração, ele tem acesso a você. Ele tem acesso para te levar para um lugar onde ele vai fazer você, na primeira situação, buscar um escape, que não vai ser em Jesus, mas vai ser no outro, vai ser nas circunstâncias e vai ser na força do teu braço. Então, a respeito disso, eu gostaria de perguntar para vocês, como anda o amor, o teu amor? Como anda o teu amor por Jesus? Como anda o teu amor ao próximo? Como que anda o teu amor pela igreja de Jesus Cristo? Como que anda o teu amor por servir o Senhor de todo o seu coração, independente da forma como você está ou se encontra? Então, eu sinto que é uma pergunta que vem da parte do Senhor. O seu amor tá mais suave? O teu amor tá mais crítico? O teu amor anda distraído? Então, essa é a pergunta para a igreja. Como está o seu amor? Um dia eu fui muito confrontada com o amor de Jesus aqui na igreja, porque acho que foi o ano passado, até depois eu chamei algumas intercessoras, chamei a Salete, a Lisa também estava junto, e eu fui encontrada de uma forma, eu fui confrontada com o amor de Jesus. O Espírito Santo, ele me encontrou de um jeito que ele perguntava para mim: filha, você me ama? Como é que está o seu amor por mim? E naquele momento, eu estou sendo muito vulnerável aqui, parece que ainda faltava algo para preencher todo o meu coração. E eu comecei, o Senhor me levou para um lugar assim de muita guerra, de luta, de decepções, de fracasso. E ele perguntava: o quanto você me ama, o quanto você me ama a ponto de suportar isso que eu estou te mostrando? Você me ama a ponto de não me negar diante das situações difíceis e adversas? E isso foi assim, e eu falava: Senhor, então abre mais e derrama mais desse fogo, dessa paixão, desse amor dentro do meu coração, Deus, a ponto de que eu possa sim suportar tudo o que está por vir. Isso está disponível para você. Se você sente que isso precisa ainda queimar mais dentro de você, o Espírito Santo de Deus, a própria palavra diz, ele põe isso dentro do seu coração. E a minha pergunta é: como que está o seu coração? Como que está o seu amor? Porque a diminuição dessa capacidade de amar é uma evidência de uma fortaleza na mente. E o que é a fortaleza na mente? Muitos aqui já sabem. Mas é uma mentira criada, arquitetada e protegida como muros por Satanás na sua mente, como se fosse uma verdade. Mas quando você coloca essa mentira e identifica ao lado da palavra de Deus, você vê que aquilo, você identifica que é uma fortaleza, porque Deus jamais falaria aquilo para você. Então, a diminuição dessa capacidade de amar ao próximo, de amar a igreja, de servir, de ter compaixão, de ter longanimidade pelo próximo. Isso é o esfriamento do amor, mas que não vem de uma forma escancarada, mas vem de uma forma sorrateira para te roubar e para te destruir. Existem algumas formas de atuação do maligno e nós devemos combatê-las. E hoje eu quero destacar somente 2 pontos a respeito de algo que li
E isso vem gritando dentro do meu coração há muito tempo, e o Senhor vem falando, comunica a igreja. Porque quando o Senhor nos dá algo, não é para morrer em nós, é para o corpo de Cristo. Porque senão fica aqui e aí, só vai ficar comigo, mas não é isso. Nós somos o corpo de Cristo. E a palavra é para edificar o corpo. E o Senhor me falava nessa leitura sobre o esfriamento do amor. E o primeiro ponto que está descrito é: proteja-se contra a falta de perdão. Gente, por quê? Se você não se proteger contra a falta de perdão, se você não perdoar, o seu amor, o seu coração vai se esfriar. E nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar porque quando nós não perdoamos, nós não estamos praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos entender que quando há falta de perdão, uma igreja pode ficar dividida. E igreja dividida não prospera. Nós precisamos praticar o perdão. E em meio a essa situação, quando nós estamos nesse processo de amargura, do coração ainda ferido, com uma situação, com algo que não te agradou, também tem uma outra parte aí do perdão, outro lado, que é a amargura. Você começa a ficar amargo, você começa a ficar indiferente para algumas coisas. É tanto faz, tanto faz. Só que isso não é do Senhor. Isso é uma ação do inimigo para tocar a sua mente e ter acesso ao seu coração. Porque quando nós não perdoamos, nós damos acesso ao maligno ao nosso coração, e isso é um fato. Então, onde há falta de perdão, o mundo demoníaco ele sempre vai ter um livre acesso. Nós não podemos reter isso. E nós temos a oportunidade de perdoar com a ajuda do Espírito Santo. Nós temos a oportunidade de nos arrependermos. Nós temos a oportunidade de pedir perdão ao Senhor. Porque o sangue de Jesus é suficiente para ser passado entre mim e os meus pecados. O sangue de Jesus, ele tem poder para redimir, para curar, para sarar e para te ajudar nessa caminhada, para que essa fortaleza não se torne parte da sua vida. O outro ponto que o amor tem se esfriado, né? Aqui diz: o amor sem compromisso não é amor. Não existe amor sem compromisso. Não existe amor sem compromisso. A partir do momento que você ama Cristo sobre todas as coisas, você é compromissado. Porque não tem como você colocar primeiro as tuas coisas e depois as que são de Deus. Por quê? Porque o compromisso ele fala mais alto. Porque o compromisso ele te instiga a ir para um lugar que está acima de todas as coisas. Porque o seu compromisso é com o reino de Deus, como cidadão do reino, como filho de Deus. Mas sabe o que o inimigo faz? Ele procura uma forma de te levar para um lugar de você ficar chateado com algo. Por exemplo, na igreja. Eu estou chateada. Então, eu servia, mas agora não sirvo mais com tanto amor. Eu fazia, mas agora eu vou parar, vou dar um tempo, vou olhar primeiro para algumas outras coisas. E nisso vai se construindo uma fortaleza. E você vai buscando situações para validar, justificar, obrigada Lísia, para justificar essa sua atitude e essa sua mudança de comportamento. Sabe por quê? Porque você não está conseguindo perdoar. Porque você foi chateado, você não conseguiu perdoar, e isso é uma ferramenta, é uma fortaleza que o inimigo usa.
Então, quando você tem um compromisso com o reino, hoje eu fiquei muito impactada com uma situação que eu vi, porque eu sei que tem uma pessoa que anda comigo, anda muito próxima, e ela teve uma semana tão difícil, meu Deus, com tantas situações assim que, uau, só o Senhor para sustentar, sabe? Só o Senhor para dar força, para dar coragem, e ela conseguindo administrar um caminhão de coisas que estavam acontecendo tudo ao mesmo tempo. E eu vê-la aqui hoje tão compromissada, tão comprometida, tão cheia do Espírito Santo de Deus. Onde disse, pastora, eu vou estar lá. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas compromisso. O amor. Não existe amor sem compromisso. As pessoas se afastam do compromisso sem perceber que estão se esfriando e elas começam a entrar no status da indiferença. E a indiferença é um lugar tão perigoso. E eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está hoje falando ao nosso coração como uma forma de cuidado para que o seu amor não se esfrie. As quedas na caminhada não podem te parar. Você pode tropeçar, mas elas não podem te parar. Muitos se escandalizarão com pequenas falhas e o inimigo vai transformar isso em algo muito grande. Maior do que você, se você não se atentar. O amor, ele está sempre se esfriando. E você vai acreditando todas as circunstâncias da sua vida e você vai dando validação para isso sem perceber que é o seu amor que está se esfriando. Então nós precisamos tomar cuidado com as desculpas perigosas. Muitas vezes a gente fala, estou chateado, vou buscar ou a igreja tal. Eu não estou falando isso a respeito de essência, estou falando isso a respeito da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Cristo. E muitas vezes nós encontramos desculpas muito perigosas, falando, vou procurar um lugar onde me compreendam melhor. Cuidado, porque você pode ir para outro lugar. Mas se você não tratar antes o que te levou a pensar desta forma, você só está carregando essa fortaleza para um outro lugar. Então nós precisamos ter a consciência a respeito das nossas decisões e com a ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos avançar sem decidir perdoar. Nós não podemos fazer mudanças radicais em busca de doutrinas vazias. Nós precisamos, como filhos de Deus, ter escolhas radicais, alicerçadas em Cristo e com o coração queimando de amor por Ele. Essa tem que ser a base das nossas decisões. Cuidado com os disfarces. Cuidado no que você tem acreditado. Cuidado com o que você tem ouvido. Quando o amor se esfria, tudo se esfria. A nossa canção não é mais a mesma. A nossa adoração parece que se desconecta. E só é uma canção, não é uma adoração. Então, sem o amor, tudo se esfria na nossa vida. Tudo. Os relacionamentos, a sua devoção, a sua rendição. Nós temos que viver todos os dias como se nós estivéssemos assentados aos pés de Jesus, como Maria.
nós precisamos todos os dias nos apaixonarmos por Jesus. Nós precisamos todos os dias, porque Ele é a maior expressão de amor que nós já podemos desfrutar. Eu li uma frase um tempo atrás do Charles Spurgeon, que ele falou em 1886. Quando um se esfria, um serve de apoio ao outro que também está frio. Olha só, quando um se esfria, o outro serve de apoio para quem também está frio. Ou seja, quando você está ferido, ou quando você está magoado com algo, você vai procurar por pessoas que estão na mesma condição que você está. Você não vai buscar o que vai te confrontar com o amor. Você não vai buscar aquele que você sabe que ele vai te falar as verdades e vai te ajudar no processo. Não, você vai buscar quem está como ou pior que você está. E ele diz, formam grupos compactos e encontram um lugar confortável dentro da igreja. Antes disso, quando eles encontram esses lugares confortáveis dentro da igreja, também existe algo que ele fala, que o fanático por Jesus, ele passa a incomodar você. O louco por Jesus passa a te incomodar. O apaixonado pelo evangelho passa a te incomodar. O evangelista te incomoda porque ele fala, eu fui lá, conversei com aquela pessoa, puxei aquela pessoa, só que o que está frio, ele fica, meu Deus, lá vem ela. Lá vem ela, só sabe falar disso, só sabe falar de pessoas, só sabe falar sobre Jesus, só faltava essa, né? Então, ele diz que o fanático, ele incomoda os que estão presos na fortaleza do esfriamento do amor. Os apaixonados, você já viu? Eu já vi cenas assim, de pessoas tão apaixonadas por Jesus, que quando ela começa a falar, tem gente que sai, mas tem os que ficam escutando. Fala, isso aí, ó, isso aí eu não quero perder, né, Nana? O que expressa com fogo nos olhos e paixão no coração é considerado muitas vezes aquele que perturba. Por quê? Porque ele carrega o fogo, ele carrega a chama acesa que é colocada pelo Espírito Santo dentro de nós. Muitas vezes, quando você é confrontado por algo que naquele momento não era isso que eu queria ouvir, mas tenha certeza que esse que te confronta e que te instiga é um apaixonado por Jesus, porque ele quer ver você, ele quer ver você desafiado a amá-lo mais e mais e mais e mais. Igreja, o Senhor diz, cuidado com sentimentos não resolvidos e colocados debaixo do tapete. Porque o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a resolver tudo isso, para que o amor por Jesus não se esfrie. Sejamos vigilantes. Vigilantes. Atentos. Astutos. Corajosos. Apaixonados por Cristo. Precisamos nos aquecer e aquecer uns aos outros. Precisamos aquecer uns aos outros com esse amor de Jesus. Precisamos nos desesperar por Jesus todos os dias. Precisamos sentir o coração de Jesus grudado no nosso coração todos os dias. Porque as situações têm tentado nos paralisar de todos os lados, formas e maneiras.
Esses dias não, faz 2 anos ou mais que eu tenho tido uma conversa com Jesus. Eu falo, Jesus, eu quero te entregar mais o meu coração, Jesus. Eu não quero ficar presa a nada. Eu não quero que nada mais me prenda. Eu não quero colocar altares dentro do meu coração que não sejam altares que o Senhor ocupa dentro de mim. E o Senhor tem me desafiado, entrega mais, entrega mais, entrega mais, porque a sua paixão por mim, sou eu quem vou sustentar. Se você me escolhe primeiro, filha, me escolhe primeiro. Eu te escolhi primeiro, Jesus. O Senhor me escolheu para que eu pudesse te amar, Jesus. Mas o Senhor, quando Ele nos ama e essa chama fica acesa dentro do nosso coração, Ele nos desafia mesmo, porque Ele quer mais. Ele quer sempre mais o seu coração. Nós temos acesso ao coração do Pai. A sua entrada ao coração do Pai já foi paga por Cristo Jesus na cruz. Não deixe Satanás esfriar o teu coração. Não deixe com que fortalezas sejam construídas na sua mente. Olhe para a eternidade. Olhe para Jesus. E eu encerro Marcos 12, 30 e 31. Marcos 12, 28 a 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua alma, emoções, sensações, sentimentos, guerras, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, porque nós temos a mente de Cristo. Os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Cristo Jesus. E de toda a tua força, o reino de Deus é tomado à força, resistência, resiliência. Busca sem desistir, sem murmurar, sem questionar a Deus. Questionar a Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não. Ele deu o seu único filho para morrer em seu lugar. Que o nosso coração venha queimar por Cristo, queimar por Jesus, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Porque Ele vem e renova os nossos pensamentos todos os dias, renova a nossa mente e desmascara toda a fortaleza do inferno que se levanta contra a palavra dEle. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E Jesus em seguida disse que o segundo dos mandamentos é semelhante ao primeiro mandamento. Quando amamos a Deus, o nosso amor pelos outros é semelhante ao amor por Deus. Ou seja, se você ama a Deus de todo o seu coração,
com todo o seu entendimento, com toda a tua alma e com toda a força, não tem como você não amar o próximo. Não tem como você não ter compromisso com o reino de Deus. Não tem como você deixar com que o amor se esfrie e o seu compromisso com o reino seja banalizado. Quanto mais amarmos incondicionalmente a Deus, mais amaremos incondicionalmente aos outros. Quanto mais amarmos incondicionalmente a Deus, mais amaremos incondicionalmente aos outros. Quando amamos Jesus, nós queremos fazer o que Ele nos ordenou para fazer. Eu creio que hoje, nessa manhã, seremos preenchidos e inundados com o amor do próprio Deus. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a suportar. E busquemos em Jesus todos os suprimentos que nós precisamos para perseverarmos até o fim. Para perseverarmos até o fim, porque aquele que perseverar, herdará a vida eterna, a coroa que está preparada para nós. Fiquem de pé. Te convido a fechar os olhos. Feche os olhos. E que você seja totalmente vulnerável agora, sem reservas, sem vergonha, porque Jesus te ama. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui pronto para se mover e para te levar de volta ao primeiro amor. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para te ajudar a sentir a chama do seu coração queimando, 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 queimando. Que o seu peito seja aquecido agora nesta manhã. Que você seja vulnerável perante o Senhor, colocando para Ele as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus medos. Peça ao Espírito Santo que te ajude a perdoar, se você tem que perdoar alguém. Peça ao Espírito Santo que te ajude você a se auto-perdoar, porque Jesus Cristo já te perdoou. Você precisa andar nessa verdade. Sejam vulneráveis. Espírito Santo de Deus, derrama o amor em nossos corações. Derrama o amor em nossos corações, Senhor. Nos ajude a perdoar. Quebra toda a fortaleza na nossa mente que tenha nos conduzido a esse lugar de ofensa, que tenha nos conduzido a um lugar de esfriamento do amor que nós temos por Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Esse amor que queima no coração é garantia para você suportar. Leva-nos de volta ao primeiro amor. É a garantia para você poder suportar as tribulações, as dificuldades, as ofensas, a tristeza que às vezes tenta tomar conta de você. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Hoje é um convite para que você volte ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao Jesus, o seu grande amor. A qual pertencemos. Jesus, o seu grande amor. O seu irmão, o seu amigo, o seu libertador. Aquele que levou sobre ele tudo. Ele sangrou por você.
Ele foi cuspido por você. Ele foi pisado pelas tuas transgressões. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Ele foi perseguido por Leva-nos de você. volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Espírito Santo. Amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos, se nós iremos contigo. Amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos, se nós iremos contigo. Amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos, se nós iremos contigo. Amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos, se nós iremos contigo. Iremos sim, Amado amigo, meu amado amigo, daremos ao lugar a qual pertencemos, se nós iremos desperdice esse contigo. momento. Amado Não amigo, desperdice esse momento como se fosse retornaremos ao lugar apenas uma pregação. a qual pertencemos. Mas eu creio que é a fala do próprio coração do Senhor diretamente para o teu coração. Leva-nos de volta ao Em primeiro nome de amor. Jesus. Leva-nos de volta ao Oh, primeiro amor. Ao pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. A qual pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Tudo que nós precisamos é estar com os nossos corações inundados com o amor, para amar a Cristo sobre todas as coisas, para amar ao próximo e para obedecer os seus mandamentos. Que você possa refletir sobre isso esta semana e nos próximos dias. Que você tenha Jesus todos os dias da sua vida como a sua maior prioridade. Ele é a resposta que você precisa. Ele é o ar para os seus pulmões. Ele é a água da vida. quero me apaixonar. Ele é cura sobre você. Outra vez. Jesus, o nosso amado Eu Jesus. quero me desesperar. Cante essa canção. Outra Cante vez. essa canção. Eu Aleluia. quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Incendeia os nossos corações, Espírito Santo de Eu Deus. quero me apaixonar outra Se apaixone de novo. Eu quero me desesperar. É a nossa única garantia, não há outra. vez. Eu quero perder o sono Não há outra vez,
Obrigada, Senhor. Eu creio no seu poder. Obrigada, Senhor, por cada vida que pôde estar aqui hoje Eu quero me desesperar e ter um encontro com o teu amor mais uma vez. Eu quero Obrigada, perder Senhor, o por cada som. coração. Obrigada, Senhor, pelo teu convencimento, porque o convencimento vem pelo Espírito Santo de Deus. Eu despeço, Senhor, a tua igreja em paz, segurança. Leva o Senhor e que esta mensagem possa continuar queimando os corações, possa reverberar todos os dias. Que você saia daqui hoje inundada com esse amor de Jesus por você. Deus te abençoe. Se alguém precisar de uma oração, os pastores estarão aqui na frente.